Olá, tudo bem? Aqui é o Vinícius. Vou dar uma dica hoje sobre aprendizado de idiomas para aquelas pessoas que querem imigrar, mas sentem que estão ainda com essa grande barreira à sua frente. A gente sabe que por mais especialista que você seja, por mais que você tenha uma ótima experiência, um currículo muito bom, pertinente àquela vaga que você sonha no exterior, seja no Canadá ou em outro país, a gente sabe que apesar de tudo isso, se você não tiver uma comunicação razoável do idioma daquele país, dificilmente o seu processo vai avançar. O que acontece muitas vezes é quando o currículo é muito bom e o candidato tem um certo nível, mas ainda não o ideal, muitas vezes o recrutador ele fala para a pessoa, olha, estuda um pouquinho mais, melhore um pouquinho mais seu idioma, seu nível de comunicação e volta a falar comigo daqui a alguns meses. Já vi isso ocorrer. Inclusive já aconteceu comigo. Então o que acontece, por exemplo, vamos pegar um exemplo do caso do inglês. A gente foca muito na leitura, escrita e escuta do inglês, mas muito pouco na conversação, porque a gente conversa um pouco ali na aula, alguma coisa, mas é difícil as pessoas terem contato com pessoas que estão no exterior, com quem possam ter uma conversa, digamos, periódica, para manter aquecido o seu nível do idioma, para desenvolver, para desenrolar o seu nível do idioma, no caso o inglês, por exemplo. Por isso, uma dica muito importante que eu quero deixar para você aqui é, ainda que você não tenha ninguém, ainda a gente sabe que tem redes sociais ótimas para aprendizado do idioma e isso ajuda, e eu recomendo fortemente, mas tem uma dica importante mesmo para aquelas pessoas que têm todos esses recursos, que é fale consigo mesmo, fale em voz alta, repita em voz alta as coisas que você está estudando, que você está aprendendo, as palavras, as frases, as expressões idiomáticas, as keywords referentes à sua área de atuação. É muito importante isso. Quanto mais a gente repetir, a gente se esforçar a pronunciar as palavras, por exemplo, se você está assistindo um filme, não tenha vergonha lá de colocar, repetir falas, de repetir pronúncias. Quanto mais a gente faz isso, mais a nossa língua vai desenrolando e a gente vai tendo mais confiança para engajar numa conversa, para engajar numa comunicação e para que as coisas possam fluir melhor quando a gente vai numa entrevista, porque numa entrevista a gente já tem aquela pressão normal de, de vários outros fatores. Quanto mais ainda tem que administrar a questão do idioma, da falta de vocabulário na hora H. Isso acontece muito porque a gente não está acostumado a falar, por mais que a gente tenha o conhecimento, a gente tem aprendido, tem escrito muita coisa. É muito comum acontecer da pessoa travar na hora. E essa trava acontece muito por causa da falta de habilidade na hora de falar. E você pode adquirir essa habilidade de falar sozinho também, não apenas falando com outras pessoas. Então é muito importante você focar nisso. Essa é a minha primeira dica que eu queria deixar. A segunda dica é: você está aprendendo idioma, está se preparando para emigrar, para fazer entrevistas internacionais, para estar imigrando, seja para o Canadá, para Quebec, onde você precisa falar o francês também, ou no restante do Canadá, que só o inglês pode ser o suficiente. Mas a minha segunda dica é: tenha foco no conteúdo do seu CV, nas suas experiências profissionais, nas keywords, nas palavras-chave que você utiliza dentro da sua área. Tente criar uma história de toda a sua experiência, escrever essa história e tente contá-la para você mesmo perante espelho, em outro idioma, para ver como você se sai, para ver as palavras que faltam, o que você precisa incluir para que sua história seja interessante em termos de vocabulário no outro idioma, seja inglês ou francês, no caso do Canadá. Então é importante você ter esse roteiro pronto. Por quê? O tempo é curto, então você não terá tempo de desenvolver o seu vocabulário, a sua conversação em todos os temas possíveis. Então é necessário que você tenha um foco naquele tema que você quer desenvolver. No caso, para você que ainda não é fluente no idioma, mas já no nível já avançado, pelo menos conseguir conversar, explanar a sua história profissional para o recrutador. Isso é o mínimo que o recrutador espera ouvir. Ele não vai querer conversar com você sobre futebol, sobre coisas das mais variadas, né? Ele quer se ater ao elemento profissional, ele quer saber se durante uma conversa
profissional no ambiente de trabalho, você é capaz de se comunicar com seu gestor, com seus pares, com seus subordinados. Então isso é muito importante, isso é essencial. Então são as duas dicas: foque na fala, na conversação, mesmo que você tenha que falar consigo mesmo no carro, no chuveiro, repetir em voz alta todos os estudos que você tem feito no idioma. E a segunda dica é: tenha foco na sua experiência profissional dentro de idioma, ok? Vai lá, cria o seu roteiro com com tudo que for interessante contar, uma história que tenha começo, meio e fim, que seja clara para que o recrutador possa entender e não fique com aquela cara de interrogação para você, como que faltou uma coisa aqui no meio, uma frase, um advérbio, qualquer coisa que faltou ali e você se perdeu e ele não conseguiu entender mais a frase, aí você percebe que ele não entende e você também fica nervoso, é aí que a coisa vai degringolando, né? Então é isso aí, as dicas que eu queria deixar para você hoje. Foco nesses pontos aí, que você vai melhorar muito mais as suas chances aí, suas rotinas de preparação vão ser muito mais proveitosas, muito mais eficazes para que você consiga as suas entrevistas, para poder imigrar e ter essa experiência internacional que muita gente sonha no Brasil, ok? Um grande abraço, a gente se fala nos próximos vídeos e curta o canal se você gostou, dê o seu like, deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida, eu puder ajudá-lo, será um grande prazer e a gente vai se falando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!